Episódio 3. Eu sou Nereu Afonso da Silva e continuo aqui com Eliana Bolanho e Vera Budi, da Companhia Teatral As Graças. Continuando os episódios do podcast As Graças 30 anos, eu queria que a gente retomasse e falasse um pouquinho mais da trajetória de vocês. A gente falou nos primeiros episódios do início do grupo e chegamos a falar do ônibus, né? Esse elemento importante na história de vocês. Eu queria continuar a partir do ônibus e entender como ele foi palco, né, de espetáculos de vocês, espetáculos que antes eram feitos para a caixa preta do teatro e que começaram a ser feitos especificamente para o palco do ônibus. Como que isso aconteceu? O ônibus, a entrada do ônibus na CIA Teatral As Graças foi uma guinada. Então, ele vem... É muito interessante, porque realmente nossa história começa na caixa preta e o ônibus obriga a gente a transferir os nossos espetáculos para a rua. Então, a primeira montagem do ônibus, que nem a gente falou no episódio anterior, que foi o Francesas, a adaptação do Francesas para o ônibus. Tem Francesas Tem no Francesas Voo, no Voo. E do Poemas para Brincar. E do Poemas para Brincar. E mesmo do Voo, que é outro infantil que a gente fez, que a gente também adaptou para o ônibus, eram todos espetáculos de caixa preta. Então, a gente não nasce como artista de rua. A gente, como teatro de rua, a gente vem da caixa preta e o ônibus, ele já é concebido com cortina, com caixa preta. Isso nos arremessa... Com palco italiano, com teatro frontal. Isso nos arremessa no teatro de rua, que foi um caminho sem volta. A partir do momento que a gente tem o ônibus teatro, o nosso segundo espetáculo nas rodas é o primeiro feito expressamente para o teatro de rua, com uma série de adaptações, né? A gente já faz para dia, então os figurinos são mais vivos, né? Cores vivas para ser visíveis na luz do dia. A dramaturgia é feita sobre as nossas histórias, as nossas itinerâncias. A gente busca conversar com uma cidade diversa, que é São Paulo, né? Com o centro e com as pontas da cidade. Então, alguma coisa, uma dramaturgia que falasse com todo mundo, que fosse popular, assim, que ela tivesse um grande impacto para criança, adulto, os frequentadores da rua, que aí você não tem limite sociocultural, você não tem barreira, né? Precisa ser um espetáculo livre. E foi aí que a gente chegou no Adoniran Barbosa, que é um autor de samba popular que fala dos bairros de São Paulo. E a gente faz a história das mulheres, porque continuamos com o mesmo problema de não ter texto para mulheres. Então, por exemplo, a gente conta a história da Iracema, da música... Da música Iracema, né? Na verdade, a Regina Galdino, que fez o texto, Edinaldo Freire dirigiu, né? A gente pegou personagens das músicas, a Malvina, a Iracema, a Esperança, a do Vila Esperança. Personagens femininos. Personagens femininos, né? E criou essa dramaturgia que dialogasse, como a Vera contou, com a cidade, com todas as questões que a gente vive. E foi muito bacana, assim, funcionou muito. Até hoje a gente faz nas rodas. Temos feito pouco, mas fazemos. Ele está vivo na companhia. E é interessante, assim, né? Porque a gente continuou usando as cortinas e tal, mas os caminhos foram... Porque acho que uma coisa importante de falar é que a cada espetáculo, um diretor diferente a gente chama para trabalhar, né? Então, é uma companhia de atrizes criadoras e que convida sempre um diretor. E aí, quando a gente chega depois do Nas Rodas, a gente teve, claro, eu acho que depois a gente tem que falar dos infantis, não vamos esquecer. Mas aí vem Noite de Reis, que o Noite de Reis já uma dramaturgia já urdida, com uma estrutura, né? A Daniela Schettini fez a adaptação, né? E o Marco Antônio Rodrigues, que
que dirigiu já começa a desmontar um pouco. A gente já não tem cortina, a gente já usa o chão, né? E o Noite de Reis, que é o Shakespeare, vem de uma vontade, porque a gente vem de um monte de dramaturgia feita para mulheres, a gente que constrói. E a gente ficou com vontade de fazer uma dramaturgia urdida. Então, a gente pegou dois dramaturgos que têm uma carpintaria reconhecidos, né, de carpintaria teatral mais estruturada, como o Shakespeare e o Nelson Rodrigues. Teve até um período de estudo. E aí a gente chega no Shakespeare, com a direção do Marco Antônio Rodrigues. E como vocês fizeram, vocês 4, para montar Noite de Reis? Teve uma coisa maravilhosa. Pela primeira vez, até então, nós chamamos 4 atores para fazer. E 4 atores convidados, maravilhosos, né? Queridos, Dagoberto Feliz, Danilo Grangeia, Fernando Paz, Helder Mariani. Depois também veio o Daniel Infantini e o Xepa. E foi maravilhoso. E éramos nós 4, né? E aquele ônibus já cheio de gente. E uma coisa legal, nesse espetáculo, a gente toca. Tem até uma trilha gravada, mas as músicas todas, né, a gente... Direção musical do Lincoln Antônio, né? Isso, do Lincoln Antônio, que já tinha dirigido nas Rodas do Coração, mas aí a gente estava usando playback. No Noite de Reis tem essa novidade, né? E foi, assim, muito bacana. E aí a gente foi vendo também que o nosso ônibus... Que é esse daqui? Ele... Na verdade, assim, ele podia... A gente tinha um caminho de escolhas de pesquisa mesmo, para caminhar junto com ele, para rodar junto com ele, né? E é o Marco Antônio que fala, meninas, vocês continuam... Eu tentei quebrar a estrutura italiana do ônibus, mas vocês precisam ir mais fundo no teatro de rua. Daí ele fala do André Carreira, que é um grande estudioso do teatro de rua de Florianópolis, e para a próxima montagem a gente chama o André Carreira para dirigir o espetáculo Marias da Luz. Então, para entender um pouquinho, então o ônibus, só um parêntese, enquanto a aventura do ônibus continua, vocês não deixaram de fazer espetáculos na Caixa Preta, né? Eu sei que o Clarices é dessa Por exemplo, época, foi nessa né? época. E aí até é legal falar que no Clarices, a Vera tinha ido viajar, foi trabalhar na França. Você ficou o quê? Um ano? Um ano na França. E a gente ganhou um edital Miriam Muniz na época, né? Que é um edital federal. Que é o edital federal, né? E aí nós ganhamos para montar, porque também estava dando uma saudade da palavra, da Caixa Preta e tal. E aí a Daniela Schettini traz a proposta a gente tinha feito uma intervenção sobre Clarice Lispector numa biblioteca, e tem a nossa história com a literatura, né? E aí a Dani fez o texto, né? Uma adaptação da obra da Clarice, e foi uma alegria, porque eu, Juliana e Dani, e fizemos bastante esse espetáculo, e junto com ele, também a gente já fazendo o estudo que a Vera citou, para chegar no Noite de Reis. No Noite de Reis. Do Noite de Reis, Marias da Luz. E para Marias da Luz... Desculpa. Não, só queria falar. E que o Marias da Luz, a gente... acho sempre importante falar da questão das políticas públicas, né? A gente só conseguiu fazer esse projeto por conta de um edital que não existe mais, infelizmente, que é o edital da Petrobras Cultural de Pesquisa e Manutenção de Grupo. Federal também. Federal, né? E onde você tinha 2 anos para desenvolver a sua pesquisa e seu trabalho. E aí a gente inscreveu e aí chamamos o André topou, e a equipe se juntou e a gente chegou no espetáculo, aí onde o ônibus é usado. Eu queria falar um pouquinho do Marias da Luz, justamente para entender como o ônibus é usado, mas talvez, se a gente conseguir adiar alguns segundinhos, antes do Marias da Luz, parece que tem algo também bastante importante na carreira de vocês, que é canto a canto.
e que tem uma incidência, né, no Marias da Luz. Marias da Luz. Se em pouquíssimas palavras vocês pudessem dizer para quem está nos vendo o que é o canto a canto. Canto a canto é uma intervenção feita para uma pessoa, onde a gente tem uma caixinha, a pessoa sorteia uma palavra. Essa palavra é um disparador para a gente fazer uma poesia, cantar uma música. E é um espetáculo muito de rua, feito em espaços públicos, né, para uma pessoa. Um pequeno grupo, mas ele não é de jeito nenhum espetacular. Ele é pequeno, se você estiver andando, você nem vai ver que a gente está lá, né? Ele é restrito, né? E é muito delicado, porque você faz para uma pessoa uma poesia, a gente adora fazer, é uma coisa muito especial, assim, é uma relação entre a poesia e a pessoa que você está falando, para o que você vai falar, como você vai falar. E a gente tem, assim, além de trabalhar com as poesias que a gente já... a gente fez vários canto a canto temáticos, né? Fizemos Ano da França no Brasil, fizemos Orides, fizemos Drummond, então várias vezes. E fazem até hoje. Fazemos até hoje. E o André, quando ele foi conhecer o grupo, nesse edital da Petrobras, era uma ocupação. A gente escolheu para trabalhar como tema, motor do espetáculo, da dramaturgia, o Parque da Luz. Porque também das itinerâncias por São Paulo, quer dizer, uma coisa foi levando a outra, né? Das itinerâncias por São Paulo, a gente tinha uma coisa do Parque da Luz muito inusitada. Ele é um espaço dentro do centro de São Paulo onde convive, numa certa tranquilidade, muitas coisas completamente antagônicas. Você tem a Pinacoteca, que é frequentado por as pessoas intelectuais, sei lá, artista X, e você tem as pessoas que chegam dos trens da periferia, você tem a Cracolândia ali perto, você tem as escolas públicas dentro da Luz, você tem a prostituição, a comunidade coreana, latina. E o tempo, né, Vera? E o tempo. E uma coisa que parece que está protegido tem um tempo que fica meio parado lá, e várias construções. O Parque da Luz foi feito nesse conceito. As construções arquitetônicas lá tem referencial de vários períodos de tempo. E mesmo ele em si, que ele é um dos primeiros, ele é o primeiro parque de São Paulo, né? Ele foi um jardim botânico da época de Dom Pedro. Ele teve um observatório planetário que está demolido, mas ele tem arqueólogo trabalhando lá, ele tem um monte de história atravessada ali, e até hoje há confluências de rios, disputas urbanas de gentrificação. Ele é uma região cheia de atravessamentos, mas extremamente, não vou dizer pacífica, mas acolhedora. Ele acolhe essa diversidade, isso encantou a gente. Em nenhum lugar de São Paulo, nem o Ibirapuera, nem a Sé, outros pontos emblemáticos, eles não têm esse sentimento de que eu posso pertencer àquele lugar. Então, se eu entendo bem, né, Marias da Luz, esse luz que aparece no título, entre outras coisas, sobretudo, esse local que vocês estão descrevendo. Isso e essas Marias? Então, aí a gente faz um estudo bem longo, né? A gente saiu do canto a canto, mas a gente já vai voltar lá. A gente faz um estudo, a gente fica no Parque da Luz um tempo com os espetáculos, com o canto a canto, que é onde a gente ouve bastante história, e uma tendinha que a gente fala assim, ouve-se história, se conta-se poesia. Era uma troca. E a gente conversou, porque a gente ficou lá quase um ano. Um ano, quase que semanalmente, assim. Uma permanência mesmo. Uma permanência. Uma residência... E uma grande permanência. Sim. Né, que foi super importante, desde o estudo teórico do parque até essa relação onde você pode ouvir as histórias, porque não sei se a gente disse isso antes, mas é a primeira vez que a gente se propõe a fazer um espetáculo onde a história viesse das pessoas que frequentam um lugar. Aquele espaço público, né? E que você e a Daniela Schettini ouviram isso, ouviram o material, conheceram o material e fizeram essa dramaturgia, que a gente queria que falasse, apesar de ser na Luz, no Parque da Luz, né, que ela conversasse, era uma
circulação nacional, né? Que ela falasse, dialogasse com o público de vários locais, de Belém, de Fortaleza, de todos os lugares que a gente fosse. Esse projeto previa essa circulação por 13 capitais. Então, isso era uma pergunta que passava pela gente. Foi assim, a gente vai fazer um espetáculo num espaço totalmente paulista, assim, né? E como é que a gente vai fazer para adaptar para os outros lugares, para os outros estados, essas especificidades? E o André falava assim, não se preocupa, a gente faz uma adaptação. André Carreira, né? O André diretor, Carreira. né? E realmente funcionou. Essas Marias, de tudo que a gente pôde falar, porque várias coisas interessaram a gente lá. Tanto as correntes migratórias, que depois vai dar origem a um outro espetáculo que a gente faz, quanto os rios enterrados. A gente escolhe a história das pessoas que frequentam, notadamente das mulheres que frequentam o Parque da Luz, que são essas Marias. E por que Marias? Porque recorrentemente a gente perguntava o nome das trabalhadoras do sexo lá do Parque da Luz e elas falavam que chamavam Maria. E a gente falou assim, nossa, quanta Maria? É um nome comum, mas não tanto. E a gente começou a entender que elas se escondiam no codinome de Maria para não serem reconhecidas, que já tinha acontecido de dar entrevista e o marido descobrir, e sei lá quem mais descobrir. Então, a Maria ficou esse nome neutro. E elas tinham uma frase muito recorrente que era assim, eu vim sozinha de tal lugar. E sempre assim, sozinha não, eu e Deus. E então, tinha esses denominadores comuns que a gente foi presentificando na dramaturgia da peça. E eu acho que uma coisa importante de falar também é que aí o ônibus, então... Isso. E aí? Aí primeiro o espetáculo começa sem sinal, sem aviso, começava com a Juliana escrevendo no chão, hoje a Nilceia Vicente, que faz no lugar da Ju, e começa assim, no silêncio. E o ônibus, ele é uma surpresa. Isso o André Carreira foi um grande aprendizado que a gente teve com ele, da questão das surpresas da rua, né? Porque a gente sabe, a rua tem muita coisa bacana, né? E surpreendente. E, no caso, o ônibus chega. O ônibus é um personagem. E ele chega vestido de trem, trazendo a Mariana, que é o personagem da Dani, de um outro tempo. Né? Então, tem fumaça, ele está vestido mesmo de trem. De Maria Fumaça. É muito legal. Ele aparece se locomovendo pela primeira vez. Sim, ele anda. Né? E é uma surpresa. A gente tinha estratégias, né? Tanto no Parque da Luz como nos outros lugares que ele a gente fica foi, na coxia. Que ele fica e não tem perna. Então, a gente tem que arrumar uma coxia. Às uma vezes, esquina. Vinha de longe, né? Eu lembro em São Luís do Maranhão, eu acho, que aí usava rádio. Pode vir? Porque tem um momento... Ele não aparece no começo do espetáculo. É um personagem. É um personagem. Então, tinha aquelas coisas assim, teve lugares que as pessoas batiam palma, né? Porque é inusitado, porque ele já é antigo. E tem essa coisa da fumaça, que era muito legal, a música. Você promete que vai aparecer um trem e o trem aparece, né? Não é pouca coisa, assim. E aí, assim, funcionou muito, assim, né? E depois ele vai embora de trem e ainda ele é palco, mas não o palco italiano. Tem um recorte dele, que é onde a gente faz o voo, que ali também acontece uma cena com músicos locais. Aquela história que a gente falou lá no primeiro episódio, eu acho, de sempre tentar fazer uma conexão com o território. A gente sempre convida músicos do local para fazer um número musical, né? E depois, no fim, ele leva embora a gente, né? Um espetáculo. Então, bom, eu acho muito bonito esse espetáculo. E ele tem e uma coisa que também um grande aprendizado com o André Carreira é dessa delicadeza na rua. A gente tira o microfone, headset, a gente coloca um amplificador aqui escondido. O som também está escondido, não dá para ver as caixas escondido, e a interpretação. Você fala, né, por exemplo, eu vou falar tem um texto que eu falo, então, normalmente, né, eu abria, fazia... O André falou, não, fala para uma pessoa, escolhe uma pessoa e fala...
E aí é muito legal, porque parece que você vai criando dimensões, né? E isso aí é uma sacada do André, quer dizer, acho que é da pesquisa dele, da dramaturgia da rua. Ele pega a sonoridade do Parque da Luz. O Parque da Luz não é um parque que tem a amplificação, o som lá é acústico. Tanto que o Brugalhau, que é o grupo que faz a apresentação lá na Luz, ele é de viola, de pandeira, ele é baixinho. Então, o André pega essa sonoridade. O espetáculo, ele não sobrepõe a sonoridade do palco. Então, isso é uma delicadeza também. E ele funciona como um acontecimento real do parque. É como se se aquilo estivesse acontecendo no presente e ele não chama atenção. As pessoas vão sendo incorporadas no espetáculo, vão seguindo o espetáculo, ele é itinerante também, para saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. É como se você acompanhasse o dia dessas atrizes, dessas personagens nessa praça. Bom, eu queria aproveitar então, já que a gente falou do Marias da Luz, né, e dessa permanência, dessa residência num lugar, né, específico que gerou um espetáculo. A gente tem mais um pouquinho de tempo antes do final desse episódio para a gente falar um pouco do Quem Vem de Longe, que é um outro espetáculo que também tem um tipo de residência e um tipo de interpretação específica. O Quem Vem de Longe, que a Quito dirigiu. Cristiane Paoli Quito. Cristiane Paoli Quito. Gustavo Kurlat fez a música, você fez a dramaturgia. Mas ele nasce lá no Parque da Luz, né? E que traz essa questão dos deslocamentos, dos grandes, da diáspora, de grandes... E que a gente estava vivendo na época, quando a gente estava lá, guerras, né? Assim, vários acontecimentos. E aí, só em 2017, a gente consegue, através do fomento, do Programa Municipal de Fomento ao Teatro... Mais uma vez, acho importante falar que, gente, o fomento, ele é uma lei super importante, né? Porque ele vive sendo atacado, né? Esses projetos que a gente faz e que um monte de grupo faz em São Paulo mudou a cara de São Paulo, mudou a cara. E parece que cada governo que entra quer acabar, sabe? Eu acho importante a gente vive resistindo, vive na luta, e eu acho importante falar para as pessoas que estão ouvindo a gente, que não conhecem, que ele viabiliza muitos trabalhos que descentralizam, muitos trabalhos para grupos. E não é só Fomento ao Teatro, não, viu? O Fomento ao Teatro foi o primeiro, mas veio a música, a dança, ao hip hop, ao circo, ao forró. Então, bora, gente, porque a gente tem que permanecer com esses programas. E só para não perder, né? O Quem Vem de Longe nasce daí e nasce desse desejo de falar dessas pessoas que estão em situação de refúgio, que estão migrando ou migraram. E aí, como é que a gente vai falar disso? Né? E também, quando a gente ganha o projeto, estava começando essa onda das grandes migrações à Síria, e depois Angola, o Congo. E uma coisa que no Parque da Luz foi interessante, como os personagens que a gente se inspirou estavam no Parque da Luz, você tem que ter um respeito, né? Não pode ser caricato, não pode ser uma coisa, um deboche, ele tem que ser muito justo para você não criar... Porque a pessoa está lá, né? Você está representando. E quando a gente vai montar Marias da Luz, a questão da representatividade... Quem vem de longe? Desculpa. Quem vem de longe, a gente vai para as casas de acolhida de refugiados, que é a Missão Paz, e a Casa de Acolhida da Penha. Na Casa de Acolhida da Penha, eram só mulheres, na sua angolanas, né, e congolesas. E a gente faz também uma troca e a gente se depara com a dança Zulu, com umas coisas muito potentes. E a gente... a questão da representatividade da gente, um grupo de mulheres brancas, falar sobre essas mulheres pretas, assim, não ia rolar de jeito nenhum, não tinha por onde. E a gente começa a ter um monte de questões
éticas, umas questões da questão das diásporas, do porquê. E aqui tu propõe fazer um espetáculo que é uma conversa. Então, ela coloca em cena todos esses questionamentos. E a gente, no final, continua chamando, como a gente sempre faz, uma pessoa dessas casas de acolhida para elas, sim, darem um depoimento de que foi essa... Para continuar a conversa. Para continuar essa conversa, mas agora sim com uma pessoa que teve de verdade o atravessamento, porque eram histórias muito, muito contundentes. Eu acho que é legal falar também que nesse projeto, nessas 2 residências, permanências, a gente fez os nossos espetáculos, a gente também fez entrevistas, mas a gente também abriu o nosso ônibus para receber os artistas, né, de vários países, e que foi muito, muito, muito bacana, foi muito emocionante. Então, a gente sabe que isso é sempre um caminho que vale a pena. Acho que a permanência, a convivência com esse assunto que a gente vai abordar, a abertura, essa troca artística que a gente sempre procura fazer, são coisas... A itinerância, né, que as rodinhas no pé a gente já tem, mas a itinerância, ela faz falta, essa troca mais profunda, esse você ficar no lugar e deixar um pouco aflorar. E não só a gente vai, apresenta e vai embora, e de repente a gente nem sabe mais que cidade que você está, onde é que é isso. Bom, eu queria tocar nesse assunto mais uma vez sobre a itinerância no próximo episódio, mas itinerâncias muito específicas que vocês tiveram e tem e deliciosas, e queremos ter. Então, bom, fiquem com a gente para mais um episódio para conhecer um pouquinho mais das aventuras da Companhia Teatral As Graças. O podcast As Graças 30 Anos é um projeto contemplado pela 43ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Apoio SampaCast, produção Corpo Rastreado, realização Companhia Teatral As Graças, Prefeitura de São Paulo.